Eu quero compartilhar com cada um, nessa mensagem, aquilo que Deus colocou no meu coração. E acredito que será uma bênção a todos vocês. Existe um ditado popular que diz: não dê o peixe ao homem, antes ensine a pescar. Mas qual o significado desse ditado? Dê ao homem um peixe e ele se alimentará por um dia. Ensine um homem a pescar e ele se alimentará por toda a vida. É mais ou menos assim. Se você der alguma coisa muito fácil, a pessoa não vai dar o valor que aquilo merece e ela irá se acomodar. Em Mateus capítulo 17, do versículo 24 ao 27, tem como título A moeda na boca do peixe. Diz assim: quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram impostos e tributos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu. Nesta passagem está exatamente o ditado popular. Jesus poderia ter pegado uma pedra no chão e transformá-la em moeda de 4 dracmas. Seria mais simples do que a ordem que ele deu a Pedro. Mas Jesus precisava trabalhar na mente e no coração de Pedro, pois ele tinha uma natureza muito forte. Era um homem ousado, paciência muito curta, era impulsivo. Basta vermos em muitas passagens. Mas Pedro tinha uma qualidade que era invejável. Ele era muito companheiro. Em todos os momentos mais importantes de Jesus, lá estava ele. Mas Pedro precisava ser moldado, pois sabemos do episódio muito triste, quando ele nega Jesus. Mas isso não tira o mérito de quem foi ele e o que ele fez. E sua morte por confessar Jesus, segundo a história, foi morte na cruz de ponta cabeça, pois não se achava digno de morrer como Jesus. Mas analise comigo esse belíssimo texto. Primeiro ponto. Provavelmente Pedro estivesse bem atrás de Jesus quando os cobradores de impostos o indagaram, dizendo: seu mestre não paga imposto? Uma palavra de deboche. Seu mestre e não nosso. Segundo ponto. Com toda certeza, Pedro não tinha nenhum dinheiro com ele, senão tinha pagado e morrido o assunto. Terceiro ponto, talvez isso o tivesse deixado muito constrangido e triste. Motivo que Jesus se dirige a ele e pergunta: de quem devem cobrar os impostos, Simão? Jesus sabia que ele estava muito envergonhado e precisava erguer a moral de Pedro. Jesus poderia
pedir para alguém ir e pescar e levar o dinheiro aos cobradores de impostos. Mas tinha que ser Pedro. Jesus era e continua sendo o maior psicólogo que o mundo já teve. Eu sei que existem muitos profissionais excelentes, mas se aplicassem os métodos de Jesus, seriam incomparavelmente melhores. 2 pontos nessa passagem que revela a onisciência de Cristo. Primeiro, Pedro estava longe quando os soldados o indagaram. Então, como Jesus sabia que Pedro estava abatido? Segundo, como Jesus sabia que tinha um peixe no mar com uma moeda e o valor exato dela? A Bíblia não continua a história. Não diz se Pedro foi até o mar para pescar, mas acredito que a sua cabeça fervilhou quando Jesus o mandou pescar, pois Pedro era um pescador experiente e talvez pensasse: nunca peguei um peixe com nenhuma moeda na boca. Mas eu acredito que Pedro não titubeou naquilo que Jesus havia falado. Pegou a varinha, jogou a linha com anzol na água sem isca, e ao bater na superfície da água, um peixe já gruda no anzol, envergando a varinha. E quando Pedro puxa aquele peixe, põe o dedo na boca dele e tira a moeda, que ele então leva aos cobradores de impostos. Eu fico pensando Pedro todo imponente e maravilhado, voltando aos cobradores de impostos e dizendo: podem ficar com o troco. Pedro aprendeu uma das maiores lições da vida que eu e você podemos aplicar no nosso dia a dia. Jesus viu o quanto Pedro precisava daquela experiência em ir e pegar o peixe, tirar a moeda e ir até os soldados e ele mesmo pagar. Pois acredito que, como pessoa, ele estava profundamente angustiado. Essa passagem pode nos ensinar através de 2 pontos de vista. Primeiro, que devemos usar o método de Jesus. Não dê o peixe ao homem, antes ensine a pescar. Segundo, sermos moldados através dessa passagem. Se Jesus sabia que entre bilhões de peixes que tinha no mar da Galileia, havia um peixe e que esse peixe tinha uma moeda e que, por incrível que pareça, era o valor exato para pagar o imposto dos 2. Quanto mais ele não sabe o que você está passando agora e não saberia de suas necessidades? Assim como está escrito: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Ele já nos deu todo o equipamento: a vara com a linha, a chumbada e o anzol. Só precisamos ser bons pescadores. A isca que ele nos deu: amor, domínio próprio,
mansidão, longanimidade, bondade, fidelidade, e a lista é muito extensa. Pense nisso. Aprenda a pescar. Não espere o peixe. Seja hoje muito melhor do que você foi ontem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.